bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo. E hoje, eu, Larissa Dignon, estou aqui ao lado de... Lu Azevedo. E hoje vai ser um episódio polêmico. Vai, bombástico. Sabe por quê, gente? Ela não quis me dar tema, não dar roteiro. E aí, gente, temos 2 convidados incríveis. Fantástico. E ela não me deu roteiro. Não, hoje é sem roteiro. Sabe porque a vida é sem roteiro. Ela quer acabar com meu TDAH, meus toques, tudo. A vida é sem roteiro e podcast tem que ter essa cara de debate, de conversa, entendeu, Lu? Você tá muito estressado, Lu, você é muito estressado. Então, a gente tem que trazer... Tem que andar comigo. A vida é aquilo que acontece quando você tá planejando, entendeu? Gente, mas falando sério agora, vai ser um tema muito interessante que é voltado para medos, bloqueios. E eu acho que esses 2 convidados têm tudo para ajudar a gente. Principalmente, nós empreendedores, a gente tem muitos medos na questão do empreender, na vida pessoal, a gente acaba misturando tudo. Na verdade, é tudo um conjunto. Então, isso daí vai ajudar bastante você que está ouvindo aí a desbloquear e começar um negócio aí de verdade. Eu achei interessante trazer esse tema, porque apesar de não parecer, eu não sou uma empreendedora tão corajosa. E eu trouxe 2 pessoas, uma que vai falar muito sobre o medo e a outra também que vai dar um chão. Porque, às vezes, hoje um convidado falou assim, eu vendi meu apartamento e comecei o negócio. Falei, gente, eu acho que terceira geração minha ainda vai chegar que eu não vou ter essa coragem. Também não teria. Eu tô assim, se você vender, me chama, porque eu vou lá com você. Ajudar você em seu negócio. Então, eu quero saber se isso também tá na dor de vocês, né? Às vezes o negócio precisa desse all-in. E por isso que eu nunca ganho no poker, porque eu nunca fui all-in. Eu sempre sou uma jogadora que a pessoa fala assim, não tem. Né? Então, será que isso também tá atrapalhando o meu empreender, assim, Pode chegar ser. num nível muito alto? Vamos descobrir aqui hoje? Vamos lá primeiro conhecer a nossa convidada e daqui a pouco nosso segundo convidado. Vou começar primeiro as damas, né, Conrado? Com certeza. Conrado é muito cavalheiro, que eu já sei. E já veio aqui outras vezes, né? Ana Paula Ferreira, se você puder, apresente-se aí, seu vasto currículo. Pessoal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Ana Paula Ferreira, eu falo que eu sou uma multiempreendedora hoje, porque eu atuo em alguns ramos diferentes na área de serviço, porque eu gosto de servir. Eu vejo que o servir me deixa bem, me faz bem, e eu posso, de alguma maneira, ali com o meu trabalho, servir o próximo e deixá-lo também bem. Que legal. Verdade. E o Conrado também não é diferente. Bom, ela falou dela super bem, mas ela não falou que ela já tem um capítulo num livro, tem um monte de coisa legal que daqui a pouco ela tem que contar aqui, que eu tava lendo, achei sensacional. Parabéns pela história, por compartilhar com a gente seu aprendizado. Eu também sou empreendedor, um pouco de curioso, experimentador, executivo, profissional, sei lá, já passei por algumas coisas aí, vendi empresa, então assim, acho que a contribuição maior talvez aqui seja da gente se provocar um pouco mais, né, para se permitir muitas vezes ser mais arrojado, mais arriscado. Acho que pegando o gancho que vocês falaram, né, eu acho que essa vai ser a contribuição. Então, a gente às vezes se sabota sem perceber, né, e o empreendedor, ele precisa ter todos os medos para poder organizar a sua empresa, menos esse medo de que ele é uma fraude, uma farsa, né? Então acho que essa é uma primeira fala que eu acho que é legal a gente pegar o gancho, porque assim, quando você falou do exemplo de vender a casa para investir no negócio, o que ele acredita? Ele acredita que ele, na verdade, vai multiplicar o valor daquela casa no negócio dele. Sim. Então a última coisa que ele está pensando é que não vai dar certo. Exato. Né? Então essa coragem, na verdade, é esse sentimento de que eu vou conseguir pegar aquilo e não vou perder. Então, são várias as histórias interessantes nesse sentido. Gente que faz uma hipoteca da casa, usa o dinheiro para investir no negócio. Gente que vende tudo que tinha, começa e depois continua. Quer dizer, é a prova maior de que você acredita no seu potencial. Que você acredita, né, naquilo que você quer fazer. Então, eu acho que é bacana ver esses exemplos, sim. Né? Só que a gente também tem que tomar um cuidado, porque a gente romantiza e a gente tende a falar só das histórias que deram certo. Exato. Então esse é um outro ponto também que a gente tem um número ruim aí, né, na nossa... E aí eu acho que essa é uma discussão legal, porque a gente tem que entender que a maior parte dos casos talvez dá errado. Sim.
E aí você vai descobrir outra característica do empreendedor. Que é assim, mesmo dando errado 1, 2, 3, 4 vezes, ele vai tentar de novo, tentar de novo. Às vezes ele vai passar um tempo tendo que fazer outra atividade para ganhar um dinheiro de novo, para pegar um fôlego, né? Para recuperar a sua realidade financeira. Mas ele vai tentar de novo. E isso é uma coisa legal. Colocou na reta lá o patrimônio, perdeu, ele depois passa um tempo, se recupera e põe de novo. Não é se der certo, Então, é até dar certo. Eu acho que isso é bem legal. Então vamos começar com esse primeiro tema aí, ó. Tá vendo, Lu? Pra que fazer roteiro? Já arrumei o Devia ser tema, tá roteiro. vendo? Eu sou TDAH que nem ela, então eu sei o sofrimento dela. Mas você tem toque? Mais ou menos. Você tá inventando esse toque aí, ó. Vamos fazer então assim. eu conheço o sofrimento dela de nossa, o que nós vamos fazer agora? Eu não sei o que nós vamos fazer agora. A gente já começa a ficar em pânico. Então tem que ter rotina. Antes de vir pro episódio, eu já mandei mensagem, amiga. Você acha que eu devo ir? Sabe o que é isso? Peraí, vou dar o nome aqui. Nome do quadro, agora do tema. Tema número 1, síndrome do impostor, da impostora. Aí, tá vendo? Lu me mandou uma mensagem assim: o Conrado vai ao episódio, então eu não vejo a necessidade. Eu vou ficar lá sem fazer nada, porque você já vai falar, o Conrado vai falar, a Ana Paula vai falar, eu não vou ter voz, porque o que eu vou acrescentar ou não? E aí eu já mando um áudio super doce, que eu sou uma pessoa muito doce e generosa, como vocês já sabem, né? Então, ela está aqui. Né? Não precisa dar play no áudio, mas você já deve imaginar que... Eu falei, claro que você tem algo a contribuir. Todo mundo tem, mas você tem sua história. São anos e anos empreendendo. E você representa também a voz do brasileiro e de todo mundo que está ali, que quer saber mais sobre esse assunto. Como você não vai? Mas é uma pergunta que é do impostor, você não acha? É, mas é verdade. A gente sempre se sabota. Foi a questão que ele falou. Eu pensava... já tá lá os 2 hoster lá, vai lá falar, vou ficar de folga hoje. Mas, na verdade, a gente fala assim, o que eu vou acrescentar hoje, né? Não tem. Ela vai falar de um tema, e aí, na verdade, eu fiquei sabendo depois que você era da área da beleza. Pensei antes que era da área da beleza, ela falou, não é... como é que chama? Era outra empresa. De limpeza. O que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, qual que é o tema? A Larissa não me dá tema. Aí já começa todo... Eu gosto de incentivar. Ó. Ela gosta de deixar eu nervosa. Tem que tirar da zona de conforto. A Ana Paula estava falando antes de entrar no ar, eu acho super legal, até vou pegar um gancho para ela falar um pouquinho disso. Ela escreveu nesse livro dela aqui, Legado, depois ela tem que fazer propaganda. Eu achei o título maravilhoso, Legado dos Improváveis. Eu achei muito legal, porque eu amo essa palavra legado. Eu acho que, no fundo, a nossa passagem, independente de por onde seja, ela só valeu a pena se você deixou um legado. Perfeito. Então, o que eu queria deixar de gancho? Ela fala de medo. E aí, quando a gente tá falando da síndrome do impostor, no fundo, o maior medo. É o medo da gente, na verdade, encontrar em algum momento a realidade e ter certeza que a gente é um fracasso. Porque eu acho que esse é o grande ponto. A gente às vezes acorda, não é? A gente acorda e fala assim, cara, será que vai chegar um determinado momento que eu vou olhar no espelho e vou falar, puta, eu tinha certeza que eu era um fracasso. Quer dizer, eu achava que eu era um fracasso. Agora eu tô olhando, eu tenho certeza que eu sou um fracasso. Então, assim, eu tenho certeza que tem muita gente, aí queria ouvir um pouquinho, Ana Paula, seu exemplo de empreendedora, que passa por esse sentimento, né? De, putz, que horas, que dia, quando que eu vou descobrir que eu sou um fracasso? E aí, às vezes, você fica adiando um monte de projetos porque você não quer que esse dia chegue. É isso que eu sinto nas pessoas, entendeu? Às vezes a pessoa vai deixando, ela vai enrolando, porque ela tem medo desse juízo final dela com ela mesma, de falar assim, viu? Sabia que você não era nada, sabia que você não ia dar certo, falei pra você não fazer isso. Verdade. Então assim, não sei se você sentiu isso quando você foi empreender a primeira vez e talvez depois pra fazer o segundo negócio. E aí queria que você falasse como que você, sei lá, lidou com isso, né? Porque eu acho que esse é um negócio que eu vejo as pessoas travarem literalmente no dia a dia. Trava demais, me travou muito, inclusive. Eu saí da área bancária, fui bancária por 10 anos. Então, era CLT, tinha tudo ali bonitinho, garantido, né? E a gente pensa assim, poxa, tá bom pra mim. Fui crescendo na carreira, cheguei a gerente de contas PJ. Só que chegou um momento que o legado não tava fazendo sentido, sabe? Eu vi que, assim, aquilo não tava mais fervendo no meu coração. E eu já vinha buscando empreender, né? Já estava pesquisando algumas coisas. Foi quando eu procurei por uma franquia, porque de certa forma eu já teria ali também uma garantia, porque a franquia nos dá uma certa segurança. Porém, quando eu entrei e fiz todo o processo de franquia, porque eu saí do banco e foquei nessa parte do empreender, eu vi que assim
não era bem aquilo, né? Não era Aí, tão pronto assim, não tá garantido, tão não. pronto assim, não. Eu tenho que você tirar Sim. o bumbum aqui da cadeira e tem que fazer o Todo negócio franqueado que acontecer. senta aqui fala isso. Sim. E assim, não é isso em tudo. Tudo que a gente vai fazer tem que ter ação. Não é só o sonho, não é só o desejo, é a ação. E a partir do momento que você se movimenta e você age, as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Pode ser, e na maioria das vezes não acontece como a gente planeja. Né? A vida é altos e baixos. Sim. E a gente tem que entender isso, tem que aceitar isso. E muitas vezes a gente quer tudo muito perfeito. E eu era muito assim, eu pensava, não, é tudo perfeito, tá tudo certo. Aí quando eu comecei a errar, eu vi, opa, calma aí, eu não sou perfeita. Ninguém é, então... E foi onde eu busquei o quê? O primeiro passo que eu coloquei aqui no livro, que é o autoconhecimento. Não tem como você... se conhecer sem buscar, sem ir a fundo, sem enxergar você por dentro, né? É aquela busca, é aquela solitude, é aquele momento que você precisa ter para se encontrar realmente. Legal, e aí eu não sei se aconteceu Mas com essa você, busca é constante, não para. às vezes as pessoas que estão por perto, ou aquelas com que a gente se relaciona, sei lá, pode ser família, pode ser amigo, pode ser um monte de gente, chega à conclusão de vez em quando, ou não sei se aconteceu com você, se você chegou a essa conclusão e viveu isso, mas assim, não são as pessoas com quem eu deveria estar andando, por exemplo, Nossa, de repente. muito. E aí, às vezes, Perfeito. gente muito próxima da gente, que a gente chega à conclusão que, Sim, cara, peraí, não mas faz sentido. ela só tá esperando dar errado Uhum. pra olhar pra mim e falar Sim. assim, Eu falei, falei. que não era pra você sair, Aí falei que não era pra você... É o medo do outro jogando pra Então. cima da gente, né? Sim. O verdadeiro impostor, ele não tem medo de ser impostor, porque ele já sabe que ele é. Então, eu falo que dessa síndrome enfrentar sempre é mesmo. alguém que, na verdade, tem os medos e, dependendo do ambiente que ela tá, que o Conrado acabou de falar, eu acho que pode ser nosso tópico 2, ambiência. Não é? Eu acho que muda tudo, porque dependendo com quem ela estivesse conversando, sabe o que a pessoa ia falar? É mesmo, amiga, fica aí à tarde, é bom que você atende alguém. É isso. Ambiência. Uhum. Né? Agora, se você tá do lado de alguém que fala assim, por que você tá se colocando numa posição de inferioridade se você é igual ou mais? Uhum. Toda, oportunidade. acho que a questão da palavra é essa, é oportunidade. Muitas vezes o que a gente não percebe, eu acho que quando a gente tá falando de ambiência, sei lá, de presença de outras pessoas e julgamentos, esse tipo de coisa, é que, no final das contas, as pessoas, elas não querem necessariamente, sei lá, comemorar com a gente que a gente venceu. Elas estão mais preocupadas em, sei lá, vencer mais que nós. Exato. E eu acho que isso aí tem uma característica, sei lá, talvez do ser humano mesmo, né? A gente é Sim, competitivo, isso é a gente tem uma inato, né? questão de ego, enfim, outras coisas, superioridade e tal. Uhum. Então, acho que o empreendedor, ele tem que tomar um cuidado muito grande, né? Primeiro, de para quem ele conta os sonhos. Eu acho que esse tem um Sim. ponto importante, porque Sim. às vezes você não vai saber contar direito o que você quer, porque às vezes é uma coisa tão diferente que nem você consegue, Taxar de louco, você né? não consegue traduzir. É. E o segundo ponto é que aquela pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, ela talvez não vá compreender o principal, que é o que ela falou. Ela colocou aqui como legado, mas que a gente também pode pegar o gancho para usar a palavra talvez propósito, que é entender por que você quer fazer aquilo. Sim. Então assim, eu vou abandonar essa carreira, E a ou eu gente vou sair. Não consegue explicar. Não consegue, não é? tem Eu imagino que explicação. você, Arde com uma aqui carreira que você dentro e tava, não- como é que você vai não consegue explicar? Não é? Sim, Não consegue. sim, não. E aí a pessoa olha, nossa, mas como assim? Né? Você tá saindo de uma coisa que tá garantido pra fazer algo que você nem sabe o que é, porque eu comecei algo, mas ao mesmo tempo eu falei, onde eu vou chegar? Né? Claro que a gente faz um planejamento, pensa lá na frente, mas você não tem certeza. É aquela incerteza e é onde bate o medo. E aí, enfrenta ou não? Eu acho que esse é uma reflexão legal, porque assim, no fundo, as pessoas querem ser como você, querem ter essa coragem que ela teve. Tem um monte de gente que tá lá no banco, não sei aonde, numa empresa e tal, que fala assim, caramba, você viu a Ana Paula? Cara, a Ana Paula saiu e Que abriu loucura, o né? negócio dela, agora ela já tem 2. Ela tá lá no podcast, ela tá falando, ela pôs um capítulo no livro. Puta, e eu tô aqui, cara. E eu tô aqui, eu queria ter feito que nem ela. Então, assim, eu acho que esse tipo de empoderamento, que às vezes um bate-papo desse tem, uma participação dessa tem, e às vezes a gente nem percebe que a gente influencia as pessoas Sim. de uma forma muito sutil para que elas Sim. tenham essa coragem,
isso talvez seja um legado muito legal desse movimento do empreendedorismo. Sim. Porque assim, ninguém garantiu que ia dar certo. Mas a gente pode garantir para você que vai valer a pena. Verdade. Vai valer a pena pelo aprendizado, vai valer a pena pela jornada, vai valer a pena pela experiência, pelas pessoas que você vai conhecer. Sim. A Quer dizer, vivência, né? Então, assim... E você tem que aceitar o processo. Não tem outro jeito. É aceitar o processo. Igual eu falei, e você, né, até mencionou, não é um mar de rosas. Não adianta eu falar que existe sim o sonho, existe a vontade, existe algo que arde, que você vai começar esse processo da busca e o fazer. Porém, não é um mar de rosas. Existe um processo que, dependendo do caminho, não vai ser fácil. E você tem a empresa ainda? Essa primeira empresa? A primeira eu vendi em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. Eu tinha me mudado para Jundiaí, que foi a época que eu casei. E nessa época, igual você falou, infelizmente meu companheiro não aceitava. A ambiência não me ajudava. Não serviu Mas, ao empreendedorismo. Assim, fazia parte dele e hoje eu enxergo que eu permiti aquilo. Sim. Então, infelizmente, não deu certo. Porque eu não tinha esse apoio, mas também ele, de acordo com toda a educação que ele teve, ele também estava ali no momento dele, no mundo dele e na cabeça fechada dele. E a minha já estava assim, né? Gritando, aberta. Mas você chegou a empreender lá em Jundiaí também? Lá, na verdade, eu passei a ajudar uma pessoa da Maria Brasileira de lá também. Então, eu fiquei um tempinho lá com ela, ajudando no processo da empresa. E busquei a área da beleza. Da beleza. E aí foi onde eu comecei autocuidado, maquiagem e Mary Kay. Que legal. Eu fui para esse lado, que é algo que também eu gostava. Eu falei, vamos ver se é isso. Legal. E busquei isso. Fiz acontecer lá, girou muito bem, apesar de eu ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né? Simplesmente larguei tudo e fui. Eu morei 5 anos lá. Por isso, uma cidade maravilhosa. A gente sempre tem convidado de Jundiaí, né? Fiquei 3 anos e meio. E girei muito lá, aconteceu, né? Consegui me ajeitar, porém, por não ter dado certo o relacionamento, eu voltei para Itajubá. No voltar, eu continuei com a parte de maquiagem, mas foi uma época assim, pós-pandemia. Sim. Então, não estava tendo evento, não estava tendo muita coisa. O último evento que eu peguei foi medicina, ainda peguei Covid. Você fez uma maquiagem e ganhou Covid. Participei lá mesmo do baile e aí aconteceu isso aí, mas faz parte. E depois eu falei, eu preciso de algo que eu possa mexer, que vai evidenciar a área aqui do olho, porque o pessoal tava tudo de máscara. Sim. Aí foi onde eu comecei os cílios. E foi onde me encantou. E eu falei, poxa, eu gostei disso. Primeiro eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tava lá fazendo o curso, falei, será que é isso mesmo? O que eu tô fazendo aqui? Porque você Mas saiu de vamos uma lá. ponta pra outra. Sim, totalmente né? diferente. Ó, foi Do banco, pra limpeza cílios. e beleza, né? Sim. Cílios. Só que os cílios é algo que, assim, vem crescendo. Cada vez ganhou mais muita pessoas força. buscando. Eu comecei a participar de eventos, porque eu sempre busco, sabe? Eventos e ambiência fora. Então, assim, eu já fui em treinamentos de Wendel Carvalho. Então, eu sempre tô nessa busca. Pablo Marçal. Já busquei eventos de cílios grandes. Então, já fui para outros lugares. São José do Rio Preto. Sabe? Então... Você foi nesse da Natália Beauty? Fui no da Natália Beauty. Aquele que teve Pouso Alegre? Que foi do Sebrae, Sim. Elas, né? Sim. Mas Pode essa questão Isso. dos cílios, ele demorou para chegar no Brasil. Demorou. Na verdade, veio de Los Angeles o Lashbox, que era uma marca. E quando eu montei a clínica, eu tinha 2 funcionárias. Aí eu falava, gente, você tem que trazer esse negócio para cá. E não tinha, só tinha lá em São Paulo. E era um efeito mais aquele E o pessoal volume. tinha muito também medo, né? De fazer. Aí e eu tudo fui pra Argentina ministrar meu primeiro curso. E eu fui ministrar numa franquia de cílios de lá. Chamava Beauty Lashes. Legal. E aí eu falei assim, gente, vocês têm como dar o curso para as minhas funcionárias? Eu volto no outro mês e trago elas. Levei. Mas foi bem difícil. Aí quando a gente chegou, tinha pouco cliente. Mas de repente deu um boom. Deu um boom. Tanto que essas 2 funcionárias minhas, cada uma tem sua clínica hoje. Sim. São na mesma cidade lá de Paraisópolis, mas cada um tem sua clínica, já ministram curso, tudo. E é uma área que está crescendo demais. bastante. Não é uma área que eu me afeiçoei. Mas, assim, eu tive as meninas lá que trabalharam comigo por 6 a 7 anos, mais ou menos. Olha que legal. E foi muito legal. E
ainda tem demanda, ninguém fica sem. Eu uso, você Não, usa. sim. Então, assim, é Eu uma só coisa... estou sem Ana por Paula. enquanto, porque eu faço lash lift também. Então hoje Então, eu tô, hoje tô cresceu com o meu muito. natural. Então, eu falei assim, nossa, olha como que a gente vê, né, o mercado. E Sim. engraçado que aqui a micropigmentação, que é a minha área, era muito forte e na Argentina já não tinha concorrente para mim. Olha. Tanto que eu ministrei curso de 2013 até 2019. Aí veio a pandemia e eu parei. Agora que tá normalizando a economia, se Deus quiser vai melhorar, eu quero voltar. Mas é uma área que bem promissora mesmo. A área da Sim. beleza, ela É. tem não tem falha, né? Só foi Não. a pandemia mesmo que parou a gente 3, 4 meses. E Mas na acho que a verdade pandemia- não parou totalmente. eu acho que a né? pandemia serviu pra, realçar Sim. ainda mais a importância da Esse beleza. cuidado. Sim. né? Porque se você tinha uma preocupação de que, sei lá, de repente você pode não durar pra sempre, que a gente sabe que a única certeza que a gente Sim. tem é que a gente vai morrer, vem uma pandemia e você fala assim, pô, pode ser bem antes do que eu imaginava. E as Então, pessoas às vezes, começaram a algumas olhar coisas que mais você pra não isso. valorizava, você passou a valorizar mais. Eu acho E a beleza é uma delas. Não, Sim. e não só a beleza, a saúde. Né? Saúde, em Ó, geral. hoje todo mundo corre, todo mundo É. pratica ciclismo. É isso. As academias todas estão lotadas. É. E o que a gente a Larissa tem vários mentorados que são donos de academia, não tem? Sim. E você lembra que as pessoas falavam, eu só tô com 100 e poucos alunos. Agora é 400, 450. Então, 600. o autocuidado, ele veio de uma forma muito grande depois da pandemia. Eu senti Sim. principalmente no meu Prolabore. Olha. E falando nisso, Prolabore, né? O Conrado pode Grana. dar essa... Vamos Eu pro lado comentei no começo sobre o empreendedor, o quanto ele é arrojado ou não. E aí você fez uma pequena introdução, a Ana comentou também das decisões dela. Ô, Conrado, qual que é a sua opinião aí? O quanto que a pessoa tem que talvez se arriscar mais e como que é esse risco calculado aí, Eu acho já assim, pensando o- nas finanças também? O empreendedor, ele é naturalmente alguém que é arrojado. Então, acho que esse é um ponto que a gente não... você colocar na mesma frase, assim, eu conheci um empreendedor que era conservador. Assim, um empreendedor conservador talvez seja aquele cara que aceite, de repente, um ritmo de expansão diferente do seu negócio, ou que esteja satisfeito com o tamanho que a sua empresa tá, Sim. mas não, quando ele foi começar o Mas negócio... não é uma boa característica Não é empreendedora. porque não tem jeito de ser empreendedor conservador. Sim. Porque assim, se você pegar a natureza, por exemplo, principalmente do Brasil, a questão de como aqui não é necessariamente um lugar tão convidativo a ser um empreendedor, você falar que você é um empreendedor conservador é estranho. Porque Sim. aqui você precisa ter muita Sim, vontade de fazer, sim, meu. inventar Pra você todo começar a jeito. empresa, pra você contratar pessoa, pra você lidar com essa parte que a gente tá falando financeira, tributária, tem uma série de questões que vão exigir de você uma dedicação para algumas coisas que não são necessariamente a sua paixão como empreendedor. Porque aquilo, ela quer trabalhar, por exemplo, com cílios. Você vai trabalhar com a outra área de beleza. Sim. Então, você não quer ficar ali tendo que conversar com o contador para saber se deu certo a sua declaração de imposto de renda da empresa, se as guias de recolhimento dos tributos, etc., fundo de garantia dos funcionários deu certo, ou então ficar pensando, puxa vida, não está registrado, será que eu corro risco? Eu fiz um contrato, eles são cada um CNPJ, presta serviço para mim, mas será que isso aqui um dia pode configurar uma relação trabalhista? Não pode, quer dizer, se você começar a pensar nessas coisas, não abre empresa. Você não abre empresa. Então, o Brasil tem essa característica. Conrado, mas outros lugares? Não, outros lugares têm outros problemas. Mas o empreendedor, ele precisa ser naturalmente arriscado, né? Arrojado, perdão. Sim. E abrir um negócio é naturalmente arriscado. Aí sim é a palavra arriscado. Então, o que eu acho que é interessante? Quanto mais um empreendedor, ele se colocar à prova e aquilo que ele tem for realmente o que ele vai colocar para se testar como empreendedor, eu acho que mais ele tá acreditando na sua própria ideia. Então, assim, se eu tô disposto a, de repente, tô acostumado a andar de carro, tô disposto a vender o meu carro, porque com o dinheiro do meu carro eu consigo começar o meu negócio, a montar o meu negócio, eu respeito esse cara. Porque, assim, ele tá abrindo mão de um bem De um conforto. né, de um bem que provê um conforto para ele no dia a dia, correndo o risco de não conseguir comprar um carro de novo tão cedo. Porque se o negócio não fluir como ele imagina, como ele planejou, ele vai demorar mais para conseguir comprar o carro de novo.
Então eu acho que essa característica a gente precisa enaltecer. Agora, isso não significa que você vá fazer loucura. Aí é que é a diferença. Porque às vezes a gente fala isso, aí a pessoa pega só esse pedaço, né? Escuta. Fez o corte aí. Isso, fez Tá o corte ótimo. e fala assim, nossa, lá, Conrado mandou vender. empreendedor, vamos lá, Vou vamos, ficar pé. vamos fazer loucura e vamos empreender. Não, peraí. Aí você tem que separar o que é, né, assim, a coragem, o que é ser arrojado e tal, do que é loucura. Porque aí Sim. tem uma linha que para algumas pessoas ela é mais tênue, mas existe uma separação clara dali. Então o que é isso? É que você tem que ter preparo. Então eu também falo que o empreendedor, às vezes a gente olha umas histórias assim e fala, mas aquela pessoa lá começou, não manjava nada daquilo ali. Vamos estudar melhor. Porque aí é o lado nosso de romantizar. Sim. De novo, a gente romantiza e pega algumas histórias que dá pra gente contar assim, que vai parecer que aquela pessoa era brilhante. Aí você vai descobrir que, nossa, mas peraí, ele chegou a cursar uma faculdade, chegou a cursar uma faculdade de primeira linha, abandonou no segundo, terceiro ano, a família era dona de não sei o que, já tinha aquilo, ele tinha uma pessoa que já empreendia. Então a gente tem que tomar cuidado pra não romantizar muito. Então o mínimo é se interessar por se preparar. E o que é isso? Eu tenho que entender um pouco de gestão. A gente está falando fluxo de caixa, gestão de estoque, se você vai ter estoque. O nosso convidado que eu citei era um cara que nasceu literalmente dentro da empresa, 40 anos e já tem 6 empresas, aí ele na 7ª Legal. tava podendo fazer isso. Então, assim, mas tem Porque ele mérito acredita também. na Então a fé. gente tem que tomar esse cuidado também de, às vezes, Tem. que o Brasil também é um país de contrastes. E eu acho que é normal a gente ter aquela coisa assim de sempre tem que ter Mas alguém eu falo assim, ele que é o ele não perseguido. comprou do nada, não. Ele tem experiência, Isso, know-how é pra isso, fazer é isso. E isso. como ele falou, né? Muito estudioso, Sim. dedicado. Não, eu falo porque também é. eu vejo às vezes algumas pessoas que estão procurando uma forma de, sei lá, de minimizar às vezes o sucesso de alguém para dizer que essa pessoa também partiu de um ponto Até diferente. qualquer herdeiro tem Beleza. que ser muito bom, porque hoje em dia pra você Pra manter um manter, negócio, não tem negócio que vem pronto Então, garantido, exatamente. não. Então eu acho que é isso, assim, eu colocaria adicionaria isso nesse comentário que você fez a pergunta. Perfeito. Tem que ter um pouco de conhecimento. Conhecimento que vai além do Sim. que você E a gosta, dedicação, ama né, fazer. pra Porque buscar é, por esse então conhecimento. tem que aprender, não tem jeito. Senão como é que a Ana Paula vai fazer para o negócio dela continuar crescendo? Ela tem que se interessar por isso. Ela vai ter que parar uma hora do dia dela, não é isso, Ana Paula? Para ver como é que tá as finanças, como é que tá o... Não tem jeito. Mas aí que tá o erro. A gente se compara muito visualizando o sucesso do outro. A Então. gente não... Eu já tive contato com pessoas, assim, da minha área mesmo, de know-how lá no topo. E aí você sempre vai falar assim, poxa, ele fez isso, eu também posso fazer. Eu vi muito. Eu dei aula 4 anos numa empresa muito de renome aí, altíssimo. E o que eu via? Muita gente se endividando, chegava lá, a hora que eu ia ensinar a técnica, você via que a pessoa não tem perfil para aquilo. E para mim aquilo ali doeu. Foi um dos motivos que a Larissa sabe, que eu abandonei o que eu fazia nessa época. E aí eu falava assim, nossa, a pessoa vendeu a moto, vendeu o que tinha para vir fazer o curso, pagar 10 mil num curso. Se você chegava lá, a pessoa não tinha perfil, não conseguia. Lógico, tudo é treino. Mas será que ela está preparada para aquele processo? Porque ela imaginava assim, vou lá investir, vou chegar na minha cidade, vou lá, monto minha sala e vou ficar rica. E aí chegava lá, quantas alunas me mandavam mensagem assim, professora, estou vendendo meus equipamentos. O que aconteceu? Não deu certo. Eu já sabia exatamente, aqueles perfis não iam para frente. Não vai prosperar. Então, o que acontece? Não sei se é a mídia, não sei se é a pessoa que já vê o Conrado e Larissa pode falar mais pra gente sobre isso. O grau de comparativo, eu falo assim, se ele conseguiu, eu consigo. Será que não é uma hora de analisar a questão de dom também, de talento? Eu vou botar uma pimentinha e vou, como diz o outro, vou postar e sair correndo. Eu acho que tem Já devolve pra Ana Paula. vou devolver para Ana Paula, que eu acho que vai Ai, ser ai. legal. Hoje também tem uma coisa, Lu, que é o seguinte, porque como que essa pessoa foi parar lá? Ela provavelmente foi impactada por algum conteúdo altamente persuasivo, com uma série de gatilhos mentais Exatamente. sendo explorados, e aí ela acreditou que ela também poderia ser como aquelas provas sociais que essas pessoas usaram para gerar essa demanda por aquele curso, por aquele evento, enfim, por aquilo que você colocou. Então, o que é a pimentinha que eu vou postar e sair correndo? Eu acho que hoje, infelizmente, a gente pode falar infelizmente, mas também tem um lado positivo, é assim, você tem uma
imagem de tudo que acontece com todo mundo. Então esse é o lado que talvez a gente possa achar que é bom. E o lado ruim é que você se distanciou demais do que é a realidade das pessoas. Você só tem um recorte. Então esse é um ponto que é o postei e sair correndo. Porque às vezes a pessoa realmente não vai conseguir fazer aquilo. E não é pra ela. Só que o storytelling, né? Aquela narrativa, toda aquela coisa. Tá? A pessoa, putz, entrou, aí quando ela vê, ela já comprou, gastou, investiu, e aí ela vai descobrir, caramba, peraí, mas não é. A Hotmart traz que 85% dessas pessoas sequer finalizam Os cursos. Entendeu? Exatamente. Ô, Ana, e Então aí, postei e sair correndo, porque essa daí é polêmica. aproveitando isso que o Conrado trouxe, quando você falou aí também do relacionamento e da mudança, né? Pegou os 50% da responsabilidade aí. Eu até gosto de falar que não é que não deu certo, foi uma experiência aí, viveu, aprendeu, aproveitou uma oportunidade, teve uma nova carreira aí. Né? E também, acho que a grande resposta para isso, que vocês acabaram de falar, é o que a Ana tinha falado do autoconhecimento, né? Porque se você se conhece, você já sabe até onde você pode ir, o que é cilada, né? Sim. E como que você depois voltou para Itajubá e se reposicionou? Voltando para Itajubá, eu foquei na beleza, porque é uma área que eu achava que eu não tinha jeito, mas eu me encontrei. Então, eu acredito que, assim, vai muito disso também de experimentar, mas não de corpo inteiro, né? Não se jogando de uma vez. Então, opa, peraí, tá falando disso, a mídia tá legal, por exemplo, vamos pôr os cílios. Cílios é algo que tá fluindo, tá dando certo e cada vez mais pessoas buscando fazer. Então, tem cliente para todo mundo. Porém, eu tenho habilidade, eu consigo executar, eu consigo fazer. Questão de treinar, de testar, de experimentar, mas calma aí, vou pôr a pontinha do pé. Deixa eu ver se é isso. Ah, não é? Então, calma aí. Então, assim, é esse autoconhecimento, que ele vem a todo momento e a busca é constante. Não, e como não que se voltou para. a Maria Brasileira na sua vida ou a APF? Então, a Maria Brasileira retomou porque, graças a Deus, desse trabalho de 4 anos e meio com a franquia, eu fiz uma clientela bacana. Sim. E esses clientes começaram a me buscar novamente. Me viram em Itajubá, Ana, tem uma faxineira? Ana, tem alguém para indicar? Ana, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, calma aí que eu quero focar aqui, né? Então, assim, tava focando na beleza e tava tudo fluindo, tem fluído bastante. E hoje fui até para a área da educação também. Então, no ano passado, para cá, finalzinho do ano passado, eu tô nessa área de educadora. Então, hoje eu ensino. Você tá lá na Embeleze? Também. E também dou aula VIP, né, ali no estúdio. Verdade. E sempre a Ana, ela tem essa mente assim, eu tô lá fazendo cílios, agora eu vou pegar aquela parte ali, vou colocar 2 pessoas lá de manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ela tá sempre inventando. Inclusive, quando eu fui pra casa do Marketplace, ela foi junto comigo pra gente olhar a casa e tal, e ela já foi visualizando, não, aqui nós vamos fazer isso, aqui vai dar certo isso, né, Ana? Então, muito bacana também esse seu olhar, né? De não se acomodar e de sempre inovar nas suas estratégias. A oportunidade bateu na porta, ela abriu. Exato. Porque é isso, as pessoas estavam perguntando, cadê? Você tem uma faxineira? Aí, na verdade, opa, uma peraí. empresa precisava limpar um galpão de 600 metros quadrados. Aí. Me procuraram. Eu falei, opa, deixa eu ir lá ver. E nisso, 3 faxineiras que já era da outra empresa me procurou. Ana, você não quer voltar? Não tem serviço? Eu falei, opa, quer trabalhar? Quero. Então tá. Fui lá, visitei. Falei, vou visitar, vou olhar. E nisso a menina, por exemplo, ele fui visitar hoje para mudar na semana que vem, entendeu? Então, ou seja, era serviço que eu precisava fazer rápido. E eu falei, em 2 dias eu te entrego o galpão limpo, do jeito que você precisa, encerado, tudo bacaninha. Que foi a Irricontro, que é uma empresa ali atrás da Bauer, Itavel. tá no grupo Bauer agora. Isso. Hoje eles foram embora de Itajubá, mas foi minha primeira cliente, assim, quando eu retomei com a APF Serviços de Limpeza. Agora é APF. APF. Ferreira. Legal. APF Serviços de Limpeza. De um lado você tem as pessoas que confiavam nela, que ela levava trabalho. Do outro lado apareceu alguém perguntando o que ela fez. Ela conectou as 2 pontas. Exatamente. Eu acho que esse é outro ponto que viu, Conrado. E hoje eu estou ali atendendo na área da beleza e as faxinas estão acontecendo. Porque aí tem as meninas que trabalham hoje nas empresas, condomínios, casas. E isso é muito interessante. Ontem, inclusive, estava no pós-obra. Olha, eu estou sem 2 unhas que eu pego junto também, se precisa. E isso é interessante porque o que eu mais sofri na pandemia foi porque parou tudo, a gente não podia atender e eu não tinha
outra função, né? Aí foi quando começou os cursos online, mas não é a mesma coisa de você estar ali à frente trabalhando, né? Precisa da prática. Então, né, assim, Dona? eu sempre pensei numa segunda opção. E tem gente que fala que segunda opção não é bom. Olha, é que são visões. Porque quando você tem uma segunda opção, você não se dedica à primeira. Mas eu acho que eu vou perguntar, vou jogar pro Conrado aí, que ele fala brilhantemente desse assunto. Fala sobre... Sobre essa questão de ser antifrágil e de escalar. Eu acho que assim, o conceito de antifragilidade é um conceito muito poderoso, né? E as pessoas às vezes confundem um pouco. Acho que esse é um gancho legal. O antifrágil não é o que não quebra, né? As pessoas têm uma ideia de que se é frágil, quebra, então o antifrágil é indestrutível. Na verdade, não é isso, né? O antifrágil é aquele que se adapta. Então, o antifrágil é aquele que enxerga, basicamente, em qualquer situação, a oportunidade, mas ele se prepara para ela. Então, acho que esse é um ponto interessante e curioso. Ela tinha experiência, a Ana Paula tinha experiência no negócio, que quando ela voltou e começaram a conversar com ela já sabia como fazer isso funcionar. Então, assim, ela tava com aquela, né, cabeça de, beleza, eu tô indo pra área nova de mexer com cílios, de mexer com beleza e tal, que vai ser o meu foco a partir de agora, eu tô aprendendo, tô levantando isso. As pessoas estão me procurando pra uma coisa que eu já sei fazer. Então, assim, eu não vejo muito como, é uma segunda coisa. Na verdade, eu tenho uma experiência de gestão que vai me permitir criar um negócio que muitas vezes vai depender menos de mim, e eu vou conseguir construir um negócio. Então, assim, esse é um exemplo de antifragilidade. Porque o que ela está fazendo? Ela não está deixando uma oportunidade passar. Mas não é porque ela está perdendo o foco. Entendi isso. Mas é porque ela tem experiência naquilo, ela já viveu e ela enxergou uma possibilidade de fazer sem que o foco dela fosse atrapalhado. Legal. Então, isso é um conceito de antifragilidade. Isso é um exemplo de antifragilidade. Então, essa característica do empreendedor, ela é importante. Mas ela não é uma coisa que você acorda e fala, hoje eu sou antifrágil. Você tem que construir, então você tem que preparar. Então é isso que ela falou, eu fiz um curso, eu fui aprender isso, eu tive uma empresa que era com uma franqueada, né, como franqueada, como uma franqueadora, e eu percebi que não era exatamente aquilo que se imaginava que eu imaginava que seria. Então, o que eu achava que seriam as vantagens necessariamente não foram tão vantagens assim, o que eu achava que seria muito ruim não foi tão ruim assim. Então, essa experiência deu para ela a bagagem de maneira que ela, quando teve a possibilidade de conectar esses pontos, ela falou, opa, peraí, tem dinheiro na mesa. A gente brinca assim, né? Tem dinheiro na mesa. As pessoas estão precisando de uma habilidade que eu tenho, que no fundo é de conectar quem está precisando trabalhar com quem está precisando que aquele ambiente seja limpo. É isso. Você não está inventando. É isso. E Ana, como que funciona gestar 2 negócios? Eu sou formada em administração e tenho pós em gestão de pessoas. Então, isso na época do banco eu já busquei esse lado. Então, acho que eu já fui um pouco pelo instinto. E isso me ajudou bastante. É claro que assim, sou perfeita na gestão? Não sou. Tem muita coisa que eu ainda preciso aprender e a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas vamos supor, na Maria Brasileira eram 25 colaboradores. Então, 25 pessoas, 23 mulheres e 2 homens para a execução dos serviços. Era média de 15 atendimentos por dia, mais ou menos. Mais de quase 300 atendimentos por mês. E isso, só que o meu foco era só nisso. Então, igual o Conrado falou, a habilidade, o dia a dia, eu fui aprendendo ao longo desses 4 anos com a empresa. Sabia chegar num lugar e, preciso fazer um pós-obra aqui. Então, tinha que avaliar metragem, o que a pessoa dava conta de fazer na limpeza. E hoje eu sei fazer isso. Mas no começo eu precisei aprender. Mas foi um processo, né? E talvez se processo. Fosse começar, beleza, e começar a aprender aquilo, ia ser um desafio muito maior. Mas você tem prestador para poder gerir. Hoje eu tenho, né, uma com a pessoa empresa, pode fazer agendamentos. hoje eu tenho 6 meninas. Eu falei assim, legal. o meu foco não tá na empresa de limpeza, porém ela tá funcionando, ela tá acontecendo e eu tenho aquele ganho dela ali também. Entendeu? Porque então, é uma maneira de escalar mundo, também, né? Diversificou, ela diluiu o risco, ela tá... É isso aí. Eu acho que esse é o conceito. E é uma área, igual você falou, existe uma procura, uma demanda. Então, cada vez maior, eu acho. E cada vez maior. E a busca... Agora, o que eu tô começando a ver? Alguém para unir e nós duas conseguimos
fluir melhor Já com a tá empresa. buscando aí uma já sócia. E assim, essa pessoa começar essa busca do comercial, que era o que eu fazia antes também. É captação de cliente, Na né? gestão, o que eu fazia? Captação de cliente, que era algo que eu fiz muito no banco, então é algo que eu tenho uma certa facilidade. Uhum. A parte de gestão mesmo contábil, né? Olhar o sistema, folha de pagamento. Então, tudo isso, hoje eu tenho essa habilidade porque eu fui aprendendo lá. Uhum. Quando eu abri essa primeira empresa. Igual eu falei, a franquia, eu tenho um sistema e eu tenho algo a seguir, mas todo o resto Você que É tem você que que eu fazer. faz, corri né? atrás Não e tem fiz. como, né? Tanto que quando eu fui para Jundiaí, 1 ano e meio eu toquei a empresa de lá. Né? Pus uma pessoa, treinei ela durante 6 meses Uhum. antes de eu ir embora. E aí ela fez o meu trabalho aqui de visitas e trabalho de orçamentos, né? na verdade, eu fazia o orçamento final. Ela ia, visitava, filmava, me passava detalhes do local e eu fazia o orçamento de lá. Mas não sei sempre se a Ana estava em vai contato concordar. também com as meninas, sabe? Sempre busquei estar próximo também dos prestadores Fez de falta serviço. você estar aqui. Fez. Por isso foi uma decisão também Aí foi uma vender. decisão vender, porque 5 anos de contrato é uma franquia. Pelo menos essa era. Uhum. E aí foi onde falei, poxa, perco, reinvisto ou eu vendo? Perdeu, não vou. Né? Jamais. Então, vou vender. Porque pelo menos as meninas vão ter trabalho, não vai parar, a empresa vai continuar atendendo e eu reponho, né, o que eu investi. Então, foi onde eu decidi vender. Aí, assim, acho que em 2 meses eu vendi a empresa. Porque Quando uma eu empresa decidi mesmo. é uma coisa útil demais, né? Sim. Ainda mais aqui em E aí Itajubá. vendi, só que infelizmente na época, não sei se a pessoa não soube administrar, e eu acho que a pandemia também me afetou, porque eu tinha bastante cliente pessoa física, porém, é aquele negócio de enxergar oportunidades. Eu enxergava oportunidades em questões de clínicas, hospitais, acho que a pessoa devia ir para esse lado para poder dar esses atendimentos, né? Tá saindo pessoa física, mas pode entrar PJ, outros PJs. Sim. Aproveitando que a Ana tá falando aí de prospecção, eu vou colocar o tópico do networking, né? Ô, Conrado, para você aí, o que você acha? O quão importante é essa rede de contatos? Eu acho que isso é tudo, Larissa, porque assim, o empreendedor, ele não faz nada sozinho. Ele precisa do cliente. Então, assim, o cliente é o básico, né? A gente tá falando de venda, ela tá falando de, né, como que ela gostava de fazer a prospecção, trabalhou em banco. O banco ensina muito isso, né? A parte de técnicas de aproximação, de cold call, tem um monte de coisa interessante. Para você quebrar objeções, esse tipo de coisa. Então, assim, o networking, ele é o que vai... Eu gosto de olhar assim, é o que vai fazer a diferença. Porque, assim, como é que você fica conhecido e você começa a impressionar as pessoas? Visto, né? Você vai fazer isso pela qualidade do serviço prestado, ótimo. Então, o seu cliente chegou, você vai atender o seu cliente muito bem, vai prestar um serviço, ou o seu produto é muito bom. Então, esse cliente vai sair dali um fã, né? Porque essa é a ideia, né? Aí, beleza, o cara saiu um fã, ele vai falar para, sei lá, 10 pessoas. É o contrário de quando ele sai com uma experiência horrível, porque aí ele vai falar para 100. Então, ele saiu fã, falou para 10. Essas outras pessoas que vão visitar vão ser bem atendidas, legal. Agora, e você no seu meio, o que você está fazendo? Então, assim, o empreendedor não consegue ficar uma ilha também de ótimo atendimento. Não funciona. Você pode ser o melhor profissional do mundo, dar o melhor atendimento possível. Se você não exercitar o seu networking, você vai ser aquilo ali. Você vai ter um número X de clientes que vão voltar, que vão gostar de você, que vão ter você como uma referência e tudo mais, mas você não está ampliando o seu horizonte. E vai até diminuir, né? E às Isso, vezes então... você vira refém, né? E aí você não tá pensando assim de, poxa, peraí, será que alguém não precisa disso também em outra cidade, em outro lugar, em outro bairro, em outro... Ou a oportunidade que ela enxergou com outro negócio, provavelmente é porque ela estava escutando as pessoas, né? Então acho que esse exemplo a Ana Paula pode também complementar. Ela percebeu nela talvez uma demanda e começou a conversar com as pessoas falaram, não, se você fizer isso aqui, eu vou fazer com você. Então, assim, o networking é o que vai te dar essa interação capaz de mostrar a oportunidade. Então, se você se fechar, não, eu vou fazer isso daqui e não vou fazer mais nada. Pode até ser que você tenha algum sucesso, porque você vai, principalmente se você fizer com excelência. Mas eu acho que você
de certa maneira, fecha a sua cabeça para a oportunidade. Porque é conhecendo gente, principalmente diferente da gente, que a gente vai ver oportunidades que a gente não enxerga. Então, por isso que eu acho que o networking é um... Ontem eu já enxerguei. né? Ontem você enxergou? Dá o exemplo aí. Tá louca? Ontem? Na área de limpeza. Eu tava com uma obra, com a cliente que você me indicou, inclusive. Que é Aí, por ó, causa do networking. networking. Aí, tá vendo? Networking, É isso. Foi através do É isso. networking. É isso. 100% a ver. E aí, ali, ela falou, Ana, nossa, como é necessário esse serviço de vidro. E vidro, por exemplo, eu tenho um profissional que ele faz pra mim. Mas a intenção é o quê? Focar nesse trabalho e entregar algo, assim, específico mesmo. Uhum. Eu preciso fazer vidro, então eu tenho uma equipe só pra isso. Entendeu? Sim. Que é o que, por exemplo, vai acontecer comigo segunda. Lá. Que eu te contratei lá pro Marketplace por causa dos vidros. Exatamente. Então. É assim, tem as meninas que fazem tudo, só Uhum. que tem lugar, por exemplo, essa cliente. Nossa, Pé direito, três imenso, andares de 4 vidro. metros, entendeu? Sim. Então, tem que ter um profissional que execute. Mas Só é que muito alguém forte. que faça parte da empresa. Porque hoje um parceiro, por exemplo, tá custando caro. Então, tudo isso tem que avaliar. E também já é networking também, esse Sim, parceiro. também, Tudo claro. Não, tudo é network, não tem jeito. Maria Brasileira não tem sempre jeito. foi parceiro, jardineiro. Porque na Maria Brasileira eu tinha diarista, passadeira, jardineiro, limpador de piscina, babá. Então, é um leque maior de serviços. Hoje eu foco passadeira, faxineira e o vidro. Legal. Entendeu? Só que o vidro é um parceiro. As meninas, né, que estão ali comigo, sempre fixo elas em clientes. Então, elas permanecem. E hoje eu tenho menina ali que tira comigo R$2.000 por mês, livre. Entendeu? Então, e elas querem, porque é algo que elas têm certeza. Né? E aí é onde também entra a lealdade, né? Você trabalhar de forma justa, honesta, e ter essa parceria também. Igual eu falo, às vezes eu ficava sem ter uma grana pra mim, mas eu pagava todo mundo. Então existe isso também. Você tem que lidar com pessoas também é isso. Você trazer a pessoa pra você também com honestidade. Se a pessoa não sendo gosta honesta. de gente, não empreenda. Não. É isso. Também tem essa. Essa Não, aí é. porque tem gente que fala Essa assim, eu não sou uma pessoa meio assim, sou antissocial, não gosto. Então aprenda a gostar, porque você vai ter uma surpresinha aí. E é para todo lado. É o prestador de serviço, o cliente que você precisa aprender a lidar, o network, lugares que você não frequenta. dá pra escolher não cliente. dá. E você tem que estar em lugares, né? Mas o próprio Conrado também. A gente se conectou, ele falou no livro dele, muito desse networking, do Tomar cafezinho. cafezinho. Chama alguém pra tomar um cafezinho. isso. Ele teve esse erro. De escrever isso. Que a hora que eu li, eu falei, peraí, cafezinho? tomar um Então você cafezinho. que tem que tomar café. Foi, eu mandei Não, e mesmo. eu fui, tá vendo? Eu mandei também tem gente que fala assim, ele escreve isso, fala isso e não vai. Não, aí ele eu vai, falei, eu não. vou. Mandei, a gente tomou um Foi café no lá Vadinho? no Vadinho. Foi no Ah lá. vadinho e ela perdeu o medo de pomba. Não perdi o medo, mas eu Não, sou corajosa, ela eu sou corajosa. Tá vendo? Fui com as pombas, dei ataque de pelanca, nível bom. No nível bom, sem muito escândalo. Mas fui, e através do nosso networking ali, tantas coisas legais também surgiram, né? Que aí veio a ajuda também do banco, da cooperativa, né? Já vieram aqui, já apresentaram lá na casa, outros negócios, outras pessoas foram se conhecendo, né? No ecossistema também a gente se encontra. Então, assim, isso porque você tá aberto a aumentar a sua rede. É isso. Eu podia ler o livro e falar, legal essa ideia. E fechar, não adianta de nada. Não, e a mesma coisa do outro lado. Falar assim, eu vou parar meu dia, vou tomar um café, mas nem sei quem que é. Será que vai mudar? Quer dizer, a gente não sabe. Então, assim, eu acho que esse é o negócio. Hoje a gente tá tomando café com uma pessoa e talvez a gente seja a pessoa que tá ensinando mais, mas é sempre uma troca. Sim. Então, hoje pode ser que você esteja ensinando mais, mas daqui a pouco você vai tomar um café com a mesma pessoa e ela vai falar, cara, você não sabe o que aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Puta, passei isso, passei aquilo. Aí você já vai ficar assim, Tem putz, outra nossa, porta deixa pra eu abrir aprender. pra você, Agora é porque minha é uma vez de troca, aprender, né? você vai escutar, você vai Sim. aprender. Então, assim, o networking, eu acho que é isso. No fundo, a gente nós somos iguais em momentos diferentes. Sim. E aí o networking permite que você consiga tirar o máximo dessas diferenças. Pô, hoje será que eu sou a pessoa, eu brinco assim, né? A pessoa mais inteligente da sala, se eu for a pessoa mais inteligente da sala, não vai ser tão legal ficar nessa sala. Sim.
Porque o que é bacana? É você ir pra um lugar que talvez você seja aquela que sabe menos. Pra você ficar ali e falar, nossa, peraí, deixa eu escutar essa turma, deixa eu aprender. Então, assim, isso é networking. Então, a hora que você senta, você não conhece, você vai falar, nossa, então me conta mais. Aí você tá falando, então me Ativar fala. seu curioso. Nossa, legal, nossa, nem sabia que isso existia, nem sabia que isso aí funcionava assim, nem sabia que. E aí hoje a gente tá aqui, segunda vez no podcast, sei lá. É isso, entendeu? Sim. O que vai sair de negócio, a gente não sabe, mas tem muitas ideias. Eu vou aproveitar uma palavra que a Larissa falou, ecossistema. Hoje eu tenho visto muito na internet, principalmente um mentor, que já foi mentor meu, agora ele está dando mentoria para a pessoa criar um ecossistema. Como que funciona isso? Eu queria entender. O ecossistema já é, né? Na verdade. Aí você tem que tomar cuidado, eu não sei quem que é a pessoa, acho que Não, nem é da minha área. Mas a gente tem que tomar um cuidado também que, assim, às vezes, naquela coisa de uma escala, numa régua de coisas que você vai criar para o seu produto não acabar, às vezes você vai chamar de alguma coisa de um nome, mas que no fundo, sei lá, uma esteira de serviço. Eu tô exercitando, entendeu? Fazendo um exercício sem imaginar exatamente o que é. Mas assim, é alguma coisa que tá nessa régua, um pouquinho mais pra cá, que na verdade sei lá, eu vou juntar várias pessoas diferentes que já passaram por outras coisas que eu tô fazendo aqui e colocar todo mundo dentro de um mesmo grupo e a gente vai se encontrar não sei quantas vezes e eu vou incentivar com tal coisa. Deu um nome de ecossistema. Então, hoje tem isso também. Então, a gente tem que entender exatamente o que é essa coisa. Na visão, assim, são vários produtos que você trabalha dentro de um nicho. Então. Isso que ele... É uma esteira. É uma esteira. Então é isso. E eles põem o nome de ecossistema. Agora aqui, a gente, emprestando aí da biologia, sei lá, né? A nossa ideia, por exemplo, ecossistema empreendedor, ou quando a gente está falando do nosso ecossistema ali do Hardtech, é pensar tudo que está envolvendo aqui na nossa cidade. Tanto que tem a gente que está empreendendo ali, aí tem o pessoal das escolas, aí tem a prefeitura. Então, o que está no nosso ecossistema, o que está tudo aqui. Então, quando a gente, talvez, a ideia dele de criar um ecossistema, talvez criar várias oportunidades ali em vários... E às vezes agentes diferentes, até mesmo de outras áreas, que vão poder interagir. Um vai servir o outro. Eu vi mesmo que tinha mesmo. Tinha médicos, tinha dentistas. Acho que é isso. Eu sou péssima com gravar nome de autor, mas tem um autor que fala que a gente tá a 6 passos de todo mundo, né? E eu acho que isso é muito engraçado, porque realmente, o Conrado, ele é muito amigo do Rodrigo. Sim, que Rodrigo foi Paz. o marido da Sueli, que é a casa que ela tá falando. Tá. Que mudou, que ela foi fazer a limpeza. Tá. Então, talvez eu não tivesse indicado. Você veio aqui, você comenta da sua empresa, o Rodrigo fala, nossa, Conrado, tô mudando hoje. É isso. Não sei como que eu vou limpar. Sim. Ele ia falar o quê? Eu conheço a menina. É isso. Entendeu? Então, assim, e realmente é muito engraçado, muito doido. E flui muito assim, né? Muito. Quando você tá natural. aberto a querer essas pontes, né? Sim. Tem muita gente que fala, eu não vou entrar no marketplace porque eu não gosto muito de grupo, não gosto de gente. Eu fico preocupada na hora. Você falou, você não precisa entrar no marketplace, mas eu tô preocupada como que você vai falar do seu negócio e por que você vai deixar de estar em um ambiente em que você tem a oportunidade de falar do seu negócio. Assim, não faz sentido pra mim. Que seja nesse ou em outros que você pode buscar por aí, né? Tem vários. E às vezes você tá num ambiente que vai cair uma oportunidade ali pra você. Tem que se abrir a querer, né? Sim. E a Lu, que gosta muito de... Também conheci dessa mesma maneira. Ela conhecia uma pessoa, aí ela fez uma mentoria comigo, aí de repente ela foi lá pra casa e veio pra cá pra Itajubá. Então, assim, sempre essas costuras, né? Ô, Ana, mas o que foi mais desafiador nesse último ano aí, que você voltou a empreender com tudo, com as 2 empresas, e foi pro seu espaço físico? Acho que o mais desafiador... Menina, é que eu gosto de desafio. Eu gosto. Falou que tem um desafio, eu falei, opa, eu fico me comichando. Eu tenho que segurar, às vezes, pra não ir, pra não fazer, entendeu? Mas Ai, Lari, deixa eu ver. Quando eu voltei pra Itajubá, eu fiz uma parceria de sala. Então, de início, eu não tinha móveis, eu não tinha onde atender. Vou ser bem sincera. Até tem um post lá no meu Instagram que eu coloquei. Eu comecei sem ter onde atender. E realmente, porque aí foi network, contato. Fui apresentada por uma pessoa que eu também não conhecia. E ali eu coloquei a ideia de aulas de automaquiagem para cliente dela, que é o que eu fazia no momento.
E nisso, estando ali na sala, conversando com ela, a gente comentou de cílios, e aí eu fui buscar, fui entender, já tinha visto uma moça na rua, sabe aqueles sinais? Uhum. Aí eu falei, nossa, eu vi uma moça, tava tão bonita, com os cílios, né, diferente, mas não era cílios postiços, sabe, uma coisa assim? E eu não tinha ainda essa conhecimento dos cílios mesmo, da extensão. Eu falei, poxa, vou fazer isso aí. Aí pesquisei, assisti alguns vídeos, falei, eu vou fazer esse curso aí, porque eu tenho essa facilidade do manual. E aí é onde você fala um pouco da habilidade do dom. E, eu já faço maquiagem, fazer uns cílios para mim não vai ser tão difícil assim. Aí fiz o curso de cílios. Aí onde o Conrado falou oportunidades e esteira de serviços e produtos. Hoje, eu fazendo uns cílios, a cliente, Ana, por que você não faz sobrancelha? E sobrancelha era uma coisa que me pegava. Eu falei, será que eu mexo com isso? Será que não? Opa, vou fazer. Aí fiz o curso, gostei também, me apaixonei. Hoje atendo. A cliente tá ali, faz cílio, sobrancelha, buço. Eu falo, barba, cabelo, bigode. Faz um full face. Tá ali, Então já tá ali, já vai tudo, já faz o que precisa. Então, hoje eu tenho essa esteira também de serviços e produtos. Tem um curso que agora eu busquei da Natália Beauty, que eu tô fazendo, da Micro, só que é aquela mais natural. Sim, a nano. Eu gosto muito de ir pro mais natural possível. Não que eu não vá, por exemplo, hoje eu estudei, hoje eu tenho cursos de cílios e por isso que eu busquei também ensinar, porque eu sei fazer todas as técnicas. Você me falando, você faz um serena? Faço. Você faz um fox? Faço. Você faz um russo? Faço. Eu faço porque... E eu estou ali também para ensinar. Que legal. Então, hoje tem os cursos específicos também dos cursos avançados, né? De cílios. Desde o básico até o avançado. Que legal. Então... Eu não sei te falar, porque vai pensando aí. Na medida dos desafios eu fui enfrentando. Vai pensando então, aí que eu vou perguntar a mesma coisa. Fiquei um ano com a aí. sala e em um ano eu vi a oportunidade de ir para outra. Só que nessa outra não tinha nada de móveis. Não tinha nada. Só tinha um banheirinho que eu precisava com chuveiro, porque por causa dessa dinâmica de correria da vida, eu falei, eu preciso de um lugar onde eu possa comer e tomar um banho para já trocar de roupa, mudar a chave e ir para o outro turno, trabalho, né, digamos. Então, até no dia que eu cheguei na Sueli, que foi para finalizar lá o serviço, segunda de manhã, eu tive lá de manhã, à tarde fui dar aula na Embeleze e no fim do dia eu voltei. Ela, Ana, segundo turno? Falei, esse é o terceiro. Ela começou a rir. Então, assim, é questão também de você... na hora que eu tô fazendo cílios, eu tô ali fazendo cílios. Esqueço todo o resto. Agora eu tô aqui, tem uma menina minha lá na Santa Casa que a gente vai fazer uma ação social lá na área da beleza. Então, ela tá lá, eu não tô nem pensando. Então, saindo daqui, já sai correndo, já vou pra lá. Então, é isso. Eu acho que o desafio maior, eu acredito que seja essa virada. Como eu lido, por exemplo, a empresa de limpeza, com a beleza, com a educação. Aprender a gestão mesmo. Gerir mesmo. E não pirar. Eu posso fazer um gancho? Por favor. Eu acho assim, ela deu uma resposta que mostra o que é um empreendedor. Porque o empreendedor, ele não enxerga como obstáculo. Então, quando a gente faz uma pergunta para o empreendedor assim, qual foi o maior desafio? A gente pode contar, agora ela tá fazendo episódios, momentos, situações e tal. Mas, cara, você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, se o seu negócio é esse, e aí você... É assim, eu tava até brincando, conversando aqui antes um pouquinho de entrar. Um amigo, um grande amigo que inclusive fui visitar, conversar de negócios nessa viagem que eu fiz agora recentemente para fora, que é o André do EC. Trouxe a Quinta Jubá, inclusive, para lançar o livro. Cara, sensacional. Ele tava falando no Instagram dele disso, o cara quer me apresentar um projeto legal, um cara que se diz empreendedor. Aí eu falo para ele, beleza, vem aqui e me mostra. Ah, mas você mora em tal lugar, fica distante de onde eu tô. Pô, mas você quer me mostrar um negócio ou não quer? Eu vou ter que avisar você quando eu estiver indo pro lugar, você quer me mostrar uma oportunidade? Quer dizer... Não então, cria solução. Então, assim, o empreendedor, ele, eu vou ter que ficar num lugar que tem um banheiro pra eu já tomar um banho e trocar de roupa. Não é um problema pra ela. Porque isso é um empreendedor. Sim. Agora, você vai pegar uma pessoa que tá acostumada a sair, se arrumar, vezes, ir pra casa, pra em casa ela tomar o banho dela com paz, pra se arrumar, ela fala, eu vou entrar nesse banheirinho aqui, com esse chuveirinho aqui, nessa coisa aqui, tô acostumado. Não vou. Então, assim, no fundo, acho que a pergunta, ela enseja essa resposta também. Sim. A gente vai ter vários desafios, a gente pode eleger os desafios e contar sobre eles, mas o empreendedor tem que fazer isso, ela tem que fazer o que ela tem que fazer, né? Então, no fundo, é isso. E aproveita e
E atualiza a gente aí, do dia que você veio pra cá pra hoje, o que você tá fazendo hoje? Então Você ainda tá no banco? Como é que eu tá? tô no Cicobi como diretor financeiro, né? É um desafio que para mim tá sendo muito legal pelo aprendizado também, né? Mesma coisa que a Ana Paula falou. Eu tinha uma bagagem muito de mercado financeiro, a parte mais área de, né, investimento, a parte não regulada, digamos assim, né, autorregulada, que era uma parte um pouco mais suave do ponto de vista de, né, de principalmente de órgãos, né, de fiscalização, etc. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande para entender o outro lado, né, que é o lado mais regulado, Banco Central e tudo mais. Então eu tô vivendo essa experiência ali que tá sendo bem bacana para aprender. Mas eu sou um cara empreendedor por natureza, né? Então minha cabeça fica aguenta ficar lá o tempo todo pensando em mil coisas. Eu fiz essa viagem agora a pedido, né, convite do Dweck para participar de um evento com ele, que é um evento que ele organiza para brasileiros lá nos Estados Unidos. Ele quer expandir esse projeto, aí ele queria algumas ideias, sugestões. Então, assim, a todo instante eu fico pensando no que fazer, né? Então, eu saí dos meus negócios ali em 2020 e 2023, né? Que foram as empresas que eu vendi, o Dinheirama e depois o Autovídeos. Hoje estou só como executivo, né? Nessa, vamos dizer assim, nesse período de aprendizado. E administrando, obviamente, outras coisas. Investimentos nas startups, patrimônio, aquela coisa. Mas com a cabeça já pensando em negócios, em empreender. Eu estou trabalhando com o Dweck em algumas ideias, então a gente tem conversado bastante alguns projetos que a gente quer fazer juntos, né? Então já não é de agora, muito tempo que a gente já se fala. Alguma coisa que envolva conteúdos em português. Então, Brasil, Estados Unidos, mas em português. Então, alguma coisa tipo um clube de negócios, alguma coisa assim que a gente está se organizando para tirar do papel, usando networking, né? Então o networking dele que é muito forte também, então uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, uma história maravilhosa, uma história, né, muito legal, e assim fico com a cabeça toda hora, né, pensando. Então eu já brinquei até com você, eu falei, vamos fazer uma mentoria. Já vamos, não foi? Eu não falei? Aquele dia que a gente brincou, eu falei, chegar de viagem, a gente, tá não é? 4 horas da tarde nós vamos tomar mais um café leva no Vadinho. Então, não ela vai me levar no Copenhague, ela falou agora. Não era o Vadinho dessa vez, anti-pombas. Dessa vez eu tenho que estar concentrada. Mas assim, eu acho que é isso, assim, a oportunidade apareceu, vamos fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, eu fico com a cabeça assim, né? O que vai dar pra fazer, o que tem de oportunidade, mas assim, não fica apavorado também, porque a gente tem que, né, tá tranquilo, tem a nossa velocidade, a velocidade de cada um, mas a cabeça tá sempre antenada. A gente não para, graças a Deus, é uma mente borbulhante e falando em mentes borbulhantes, eu quero agradecer, né? Não podemos deixar de agradecer. Começar pela Carvalho Montessori, que é uma empresa também inovadora aqui em Itajubá, trabalha com método montessoriano para crianças. A Chelsea, veio lá do Canadá há 16 anos lá, aprendeu o método também, maravilhosa, é professora da minha filha, então eu realmente acredito no projeto. Meu filho também estuda numa escola montessoriana, eu gosto muito da metodologia. E veio inovar, é um desafio você inovar numa cidade, mas exatamente, ela tem a mesma mentalidade, também é meio imparável, assim, tira foto também, antifrágil, faz tudo, né? Você deve conhecer também, né, Ana? E queremos agradecer também Vila, Restaurante Vila, que empreende sempre. Também é outra imparável, já tá com empreendimento aí de Royal Parma. Sim. Trabalhando delivery. Eles estão trabalhando à noite também, entregas. Sim. Então, as opções começaram a empreender bem no comecinho lá na escola. E agora eles vão ter produtos lá dentro também. A Elis também não para. Ela também é somente empreendedora, borbulhante. Ela, o que eu vou fazer? Agora tem um sorvete, tem isso. Eu quero pegar o tempero que todo mundo fala, do Jander. Vamos fazer esse tempero para produto. Também sempre imparável. E temos a Conceito também. Que a Carol e o Maurício são outros também que são arrojados. Já venderam as coisas também para botar tudo na loja por acreditar. E estão aí 18 anos, né, no mercado. Transformando sonhos aí, casas. Então, inclusive, estavam também lá na casa da Sueli. Também por networking. Foi mesmo. Não foi através de mim, elas já são
BFFs, não mais que eu. Brincadeira. São muito amigas, os filhos estudam juntos, e aí, assim, é assim que começa Tudo é o assim. networking, né? Ainda mais cidade pequena. Não tem Sim. como, Cidade a pequena gente é conecta. networking puro. A gente conecta. É, Então, tem eles jeito. estudam juntos no colégio, G9, e aí eu acho que dali surge uma amizade, e a gente acaba, né, dando preferência por quem a gente conhece, quem a gente confia. Sabe que o trabalho É. tem excelência, né? Exato. Qualidade. São maravilhosos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois Foi aqui. mara. A gente ficaria horas, né? Mas a Ana e Conrado tem um compromisso comigo. E a Ana tem esse compromisso maravilhoso. Não, na mas Santa leva Casa. ela no vadinho, leva. É, Não, você viu? Já fui no Vadinho, já É. tá bom, já Vadinho, já Já tá. consegui ela Não no... posso ir no Gente, Vadinho, mas só olha posso ir lá aqui. à noite. Eu adoro a Copenhagen, principalmente porque eles têm o cappuccino vegano lá, que é mara. Mas toda vez que eu tenho tempo de vir, eu tenho que comer pão de queijo lá do Mas eu Vadinho. já brinquei com ela, vou explicar pra ela o que, Melhor que é o pão de lance queijo da do... vida. Eu falo isso pra todo mundo. Ah, mas você vai lá, tem alguma coisa especial? Não tem nada especial. Tem o carinho ali pelos Pelo meninos lugar, que nostalgia atendem. Todos também, são muito simpáticos, mas eu E é adoro tomar gostoso café sentar ali, né? em todos os É, lugares. lugar Então a gente aqui não vai. é uma coisa de ser um só. Mas eu Não, gosto Ele dali... é patrocinador do Conrado, na É. verdade. Não, eles já estão achando isso já. Eu vou Não, começar a passar Essa o... viagem foi ele é, que pagou. vou começar a passar pra pegar o soldo, como diria o Tá outro ali no final. precisando, viu? Mas o que eu acho legal dali? Você, quando senta ali, e aí, lógico, a gente também tem outros lugares que dá pra fazer isso, mas ali você para ali e fica ali meia hora observando, você enxerga a O cidade. todo, né? É Você verdade. consegue, né? Eu Porque aí gosto também. passa todo mundo ali, Ah, eu passa adoro. passa todo tipo de gente, passa o empresário, passa a pessoa mais humilde, passa a pessoa que você conhece, passa que você nunca viu na vida, que você fala, caramba, mas Eu acho que é um Itajubá, alguém momento que eu não... que você para e observa. né? Então eu É gosto isso mesmo. dessa ideia, entendeu? Essa ideia de que dinâmica, você tá verdade. ali podendo observar as coisas, e acho que é isso que faz a gente, puxa, peraí, nossa, eu vou reclamar de E uma dá uma coisa, eu Coração vou, de Itajubá mesmo. sabe, tem isso, E dá tem uma esse ponto. descansada, Não, né? o Eternamente. Gilberto fala também, toda vez que vai lá, ele olha lá, porque às vezes tem até tio dele lá sentado, né? Ele fala assim, todos os aposentados de Itajubá estão sentados aqui. É isso. Aí, então, se você quer ver um ex-médico É seu, alguém que foi tio da infância, ó, só chega lá e bater. E eu acho tão legal, eles fazem uma roda ali e fica batendo papo. Ah, é muito gostoso. Então, é assim, o melhor da vida. Eu acho que é um lugar nostálgico mesmo, É. assim, e o pão de queijo é maravilhoso. Tem isso. Pão de queijo é tudo, pão de né? batata. Porque eu também sou suspeito, pão de queijo é um negócio que só quem sabe e Sabe. gosta Vai poder amar. explica. Tem Porque que ir quem lá. não é o mineiro original, não sabe o que é Tá pão de vendo? queijo. É por né? isso que eu não tô indo lá. Pede o pãozinho Não come integral. pão de queijo. Com Não, queijo, mas Aí, ó, olha, boa, boa. tomate e orégano. Boa, queijo é mineiro, bom. queijo É, Minas, Você tá. pode. Sacanagem, É. né, gente? É isso. Mas muito obrigado a vocês. Gente, Até a próxima. Tamo junto. Até mais. Obrigado a Vamos ver que título vocês. que vai ser esse episódio. porque não tem roteiro. O título vai ser esse. Tchau, tchau. Valeu.